Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer um assunto muito importante para vocês sobre previsibilidade e distância de segmento. Previsibilidade nós já falamos um pouco aqui, certo? Em outros vídeos. Mas o que é interessante vocês saberem, primeiro, que nosso sistema de visão ele tem praticamente duas visões. Uma visão central, que é a visão onde que você lê, onde você busca informação para o seu cérebro. E a visão periférica, que é onde você vai buscar com mais amplitude tudo o que está acontecendo em sua volta. E aí, esta visão periférica vai te levar para a visão central. Então, por exemplo, se você está vendo uma rodovia e ali você vê, por exemplo, um motoqueiro fazendo alguma coisa que te chamou a atenção. Então, a visão central vai buscar para você e trazer essa informação para o seu cérebro. Então, quando a gente está falando em dirigir com previsibilidade, gente, quando você está aí numa rodovia com a distância de segmento correta, você tem que buscar todas as informações que acontecem, né? Se alguém mudou lá de posição ou pisou no freio, você precisa entender o que está acontecendo, que só assim, com previsibilidade, você vai conseguir, né, tomar alguma ação e tomar alguma decisão e fazer uma frenagem planejada e parar esse veículo antes de um acidente e também com muita economia. A mesma coisa nesse sentido, né? Manter a distância de segmento correta e sempre olhar a rodovia como um todo e você nunca ficar com o olho num ponto fixo. Esse seu olho tem que estar sempre variando para cima e para baixo, que aí você vai ter menos estresse, menos sono na direção e menos cansaço. E aí você consegue ter aí uma visão periférica melhor e aí trazendo informação precisa para você tomar uma decisão antecipadamente de qualquer coisa. Quando você está dentro do seu campo de visão, né, então fica mais fácil, né, dentro da sua reação, qualquer coisa que acontecer aqui, automaticamente a sua reação já vai ser instantânea. Mas o importante é você ter a percepção do que está acontecendo toda à frente. Então, às vezes, essa distância de segmento ela tem que ser modificada. Então, por isso que nós vamos entender hoje como é que funciona essa tal de distância de segmento. Então, toda vez que você for dirigir com previsibilidade, nós já falamos aqui, né, você tem que tomar conta de todos os detalhes, né, e trazer para uma condução antecipada. E como eu já falei, a melhor parte é você memorizar o trecho. Então, um trecho que você faz com certa frequência, você começa a memorizar esse trecho e aí você ganha em performance, você sabe qual marcha correta, o giro correto, né, rotação do motor, a ponto mais econômico de descida, de subida. Então, memorizou o trecho, fica mais fácil, certo? E distância de segmento? Qual que é a distância de segmento ideal para a gente andar? Hoje, gente, isso é muito difícil. Isso talvez seja uma das partes mais difíceis para o motorista decidir com relação à distância de segmento. Isso aqui, ó, além de evitar muito acidente, te traz muita economia de combustível. Porque, nós já falamos aqui, você pode fazer uma frenagem planejada e aí você muda todo o seu jeito de conduzir fazendo uma frenagem planejada ao invés de toda hora pisar no freio de serviço consumindo combustível, né? Então, quando a gente fala de distância de segmento, gente, a distância de segmento não é só a parte frontal, não. É as partes laterais e também a parte traseira. Isso tanto para caminhão como para ônibus. Então, você tem que trabalhar toda a sua periferia. Por quê? Se você não tem uma distância de segmento lateral, se você precisar fazer uma mudança de pista rapidamente, o que vai acontecer? Você não tem espaço. Então, outra coisa é a parte de trás. A gente sabe que tem alguns motoqueiros doidos que andam aqui coladinho para ganhar aerodinâmica aqui, certo? Mas você não pode ter também pessoas coladas na sua traseira, porque mesmo que você tenha uma distância de segmento segura, você está sujeito ao risco de um acidente porque o de trás está muito colado. Então aí você tem que variar essa velocidade para esse cara sair de trás de você, certo? Então a distância de segmento é de todos os lados do veículo, certo? Então assim,
como é que a gente vai decidir a distância de segmento? Qual que é a distância ideal? Então, primeiro você tem que entender o seguinte, que existe uma distância total de paragem desse veículo, né? Então você tem que parar o veículo antes de cometer um acidente. Então, dentro dessa paragem, aqui eu tenho a distância de frenagem e uma distância de reação, a distância de percepção. Então, como é que funciona isso? Primeiro você tem que entender o seguinte, quando você está numa certa velocidade, neste caso aqui 80 km por hora, você está a 22,2 metros por segundo. Por que é interessante você prestar atenção nisso? E depois, no final desse vídeo, você vai ver como é que faz essa conta. Agora, por que é interessante? Porque a cada segundo que você perde, você anda 22 metros. Então, a decisão começa a complicar. Dentro da distância de frenagem, quais são as minhas variáveis? Então, a primeira variável é velocidade. Qual velocidade que você está? Você está mais lento ou mais rápido, né? Condições da via, é uma via de asfalto, paralelepípedo, concreto, isso muda o sistema de frenagem. Situação do freio, né? Seu carro tem ABS, não tem. Vai ter carro hoje que ainda tem pessoal dando 2, 3 bombadas aí para tentar fazer freio, né? Visibilidade, clima, tá chovendo, não tá? Neblina, né? Como é que está a minha visibilidade? Peso do caminhão, isso altera muito, né, o seu ponto de frenagem. Tipo de carga, né, se for uma carga líquida, uma carga vívida, isso muda muito o ponto de frenagem, né? E capacidade de reação do motorista. Então, tudo isso aqui, ó, é uma variável sobre a distância de frenagem do caminhão. E a distância de reação, ela tem duas percepções, a distância de percepção e a distância de reação. Então aqui, se você está mais sonolento, se você está mais esperto, essa distância pode mudar. Então, como é que nós vamos decidir isso? Então, veja bem esse gráfico aqui, ó. Você precisa entender que toda vez que você vai fazer uma parada num caminhão, você tem esse espaço da percepção, a sua reação e a distância de frenagem. Então aqui, ó, é quanto tempo você demorou para perceber aquela situação. Você percebeu a situação, aí você vai ter uma reação. Essa reação vai ser, vamos dizer assim, pisar no pedal do freio. E aí você começa a fazer essa desaceleração. Então se você está a 60 km por hora, aqui é simplesmente uma referência, né, de um caminhão 3 eixos, vamos dizer assim, né, sem carga. Então você tem a 60 por hora, tem uma referência de 72 metros de distância para você fazer uma parada sem precisar arrastar pneu, aquela frenagem planejada. Então nessa quilometragem de 60 km por hora, você está a 16,6 metros por segundo, ou seja, a cada segundo você rodou 16 metros. Aqui, no mesmo caminhão, na mesma pista, na mesma variável. Então, a 70 km por hora, você viajando a 19,4 metros por segundo, você demorou aí 103 metros para fazer essa frenagem do caminhão. E a 90 km por hora, lógico que com o mesmo caminhão, com a mesma pista, você vai ter uma distância maior porque você está viajando a 25 metros por segundo. Ou seja, o seu tempo de percepção, você demorou 1 segundo a mais aqui, você já rodou 25 metros. Percebeu? Você demorou aqui um pouquinho mais, você já andou mais ainda. E a distância aqui vai depender do seu sistema de frenagem. Então, gente, a distância ideal é quanto maior for essa distância, melhor. Só que tem muito motorista, infelizmente, quer seguir o sistema de segundos, né? Então, assim, a distância, quanto mais longe, melhor. Esse é o ideal. Mas alguns motoristas querem seguir o sistema de segundos. E tem, às vezes, uma referência errada. Porque o motorista fala, as regras é 4 segundos. Só que 4 segundos, gente, é 4 segundos por carro pequeno. E 4 segundos quando você está no máximo a 65 km por hora. Agora, se isso mudou, são outras variáveis. Então, como é que você vai fazer o seu cálculo de segundos se você quiser ir pelas regras do segundo? Então, diz o seguinte, que a cada 3 metros de comprimento do seu veículo, você vai acrescentar 1 segundo a mais nessa conta aqui.
E para velocidades acima de 65 km por hora, você também vai acrescentar um segundo. E aí, nós estamos falando de pista seca, pista asfalto, tudo certinho, não tem areia, não tem nada. Agora, se tiver uma condição atípica, chovendo por exemplo, você já vai o quê? Jogar um segundo a mais e diminuir a sua velocidade em 20% da velocidade permitida do trecho. Se tiver à noite, por exemplo, você já vai aumentar um segundo no seu tempo de reação. Então, essas são as regras do segundo. Então vamos fazer uma conta só para você entender como é que funcionam as regras do segundo. Então eu tenho uma carreta aqui, ó, você está a 80 km por hora, uma carreta de 18 metros. Então 18 metros, quantos 3 metros eu tenho? Eu tenho 6 3 metros, então 3 vezes 6, 18. Então eu vou ter que acrescentar 6 segundos, certo? Minha velocidade aqui é 80 km por hora, maior que 65, então eu vou acrescentar mais um segundo. Então 6 segundos mais 1 são 7. Com mais 4, 11 segundos. Então, se você está com uma carreta de 3 eixos, né, a 80 km por hora, você vai precisar de 11 segundos para fazer uma distância de segmento correta. E aí, cada vez que você está a 80 km por hora, você está viajando a 22,2 metros por segundo. Vezes 11 segundos, a sua distância está aí por volta de 240 metros. Agora, gente, isso aqui, ó, nós estamos falando de uma carreta de 3 eixos, uma carreta de 9 eixos, uma carreta de 7 eixos, isso muda bastante. Então, faça a sua conta e determine aí qual que é a sua distância ideal e distância mais segura, certo? Então, aí você tem o quê? Um ponto de referência. Então você conta lá, passou esse ponto de referência, você vai contar quanto? Naquele caso lá, 11 segundos. Então você vai contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. E aí você vai passar com o seu caminhão naquele ponto de referência. Então essa é a distância segura que você vai deixar. Então, gente, essa é uma dica muito importante que você tem que seguir. E a distância de segmento é muito importante, tanto para a segurança quanto para a economia de combustível. Então, fica a dica. Obrigado aí mais uma vez para você estar com a gente, né? Siga aí as dicas, boa viagem e mantenha aí a condução extra-econômica sempre. Até mais. E como eu falei, agora no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aquela continha de trazer quilômetros por hora para metros por segundo. E aí nós vamos voltar lá para a escola, certo? Então, quilômetros por hora, metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Então, 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Em 1 hora eu tenho quanto? 3.600 segundos. Então, ó, eu tenho quilômetros por hora, 1.000 metros, 60 minutos. 1.000 metros, 3.600 segundos. Eu vou dividindo e vai chegar um ponto aqui, ó, de eu ter 3,6 metros por segundo. Ou seja, qualquer quilometragem por hora que eu dividir por 3,6, eu vou ter a minha distância metros por segundo. Então, aqui, ó, 70 dividido por 3,6, 19,4 segundos. 80 dividido por 3,6, 22,2. 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Então, gente, 1 segundo não é nada. 4 segundos que você demora para tomar uma decisão, às vezes um zap-zap, às vezes uma olhada no celular, você perdeu 4 segundos e viajou 100 metros sem perceber esse deslocamento. Então, fique esperto com essas dicas, que isso aqui pode mudar a sua vida. Então, mais uma vez aí, obrigado para vocês terem estado com a gente mais esse momento e vai aí multiplicando esse conhecimento para os seus amigos. Até mais.